Olá pessoal, sou o professor da Mata. Nós vamos agora ao nosso segundo vídeo sobre polaridade das moléculas, né? O vídeo anterior foi sobre polaridade das ligações e agora a polaridade das moléculas, tudo bem? É a nossa aula 12 aí, olha só. Primeiro vamos pensar só com dois átomos. Se a molécula tiver dois átomos, você vai fazer o seguinte, ó. Se eles forem iguais, a ligação é apolar e a molécula é apolar. Então leia, ó. Moléculas com dois átomos, se eles forem iguais entre si, né, cloro é igual a cloro, O é igual a O, esta ligação é apolar e a molécula também é apolar, tá? E o contrário, é aquilo que você pensou. Ó. Se os átomos forem diferentes, a ligação vai ser polar e a molécula vai ser polar, tudo bem? Então, quando você tiver dois átomos, o que for a ligação é o que é a molequinha, tá? Ligação apolar, molécula polar, ligação polar, molécula polar. Mas isso só com dois átomos, certo? Se você tiver três átomos, nós temos duas maneiras de resolver o assunto. Duas maneiras. A mais precisa é essa daqui, olha só. Você vai usar o que nós chamamos de resultante dos vetores. Eles chamam de momento dipolar resultante, ó, μr, tá? E é assim, ó. Se os vetores se anularem, né, se a resultante dos vetores der igual a zero, a molécula será apolar. Se der diferente de zero, a molequinha será polar. Tá bom? Esse é um jeito de explicar. Tem um outro jeito que volta para aquelas nuvens, lembra? Né? Ó, lembra que, o que é uma nuvem? Ó, se você tiver uma ligação simples, ou uma dupla, ou uma tripla, ou uma dativa, ou um par de elétrons que exceder, né? Você vai chamar de uma nuvem só. Cada um deles é uma nuvem, certo? Este N aqui, ó, vai ser né, a quantidade de nuvens ao redor do átomo central. Quantas nuvens tem ao redor do átomo central, certo? E esse L é a quantidade de ligantes, só que tenham cuidado, ó, iguais entre si. Esses ligantes têm que ser iguais entre si, ligados ao átomo central. Tudo bem? E aí como que é? Olha, primeiro caso, se as nuvens e ligantes forem iguais, a molequinha vai ser apolar. Se as nuvens e ligantes forem diferentes, a molécula vai ser polar, tá? Vamos fazendo fica mais fácil. Você vai gostar mais, parece que é mais difícil nuvem, né? Mas não é, viu? Você vai gostar mais de fazer com nuvens do que com vetores. Eu vou explicar das duas maneiras para vocês, tá certo? Só pegar o que muda que fica mais fácil para mim. Gás carbônico, tá legal? Então, vamos lá. Perceba o que eu te falei, né? Essa ligação tá vermelha porque ela é polar. Carbono e oxigênio têm diferença de eletronegatividade, né? Ó, átomos diferentes, ligação polar, certo? Agora, e a molécula? Você pode fazer por dois caminhos. Primeiro, por vetor. Ó, o vetor, eles vão apontar sempre o elemento mais eletronegativo. Só que você viu na física, né, que dois vetores que têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos, eles se anulam. Isso que é uma resultante igual a zero. Tá vendo? Olha só. Isso que é um μr da molécula igual a zero. Quer dizer, eu tenho dois vetores, um puxa para lá, outro puxa para cá, só que eles puxam com a mesma força. Então não sai do lugar do carbono. Tudo bem? Essa molécula é apolar, tá? Com as nuvens é bem mais fácil, quer ver? Olha só. Você tem aqui o átomo central, que é o carbono, certo? Ao redor dele você tem duas nuvens, ó. Duas duplas, né? Duas nuvens. E eu tenho O, que é igual a O, né? Eu tenho dois ligantes que são iguais entre si, certo? Quando esses dois números, ó, nuvens e ligantes, forem iguais, a molécula é apolar. Quer dizer, você pode fazer com vetores ou com nuvens. Sim? Neste exemplo, tanto faz. Os dois jeitos são fáceis, né? Tá legal? Dá uma olhadinha para cá. Vê se você percebe. Vou só repetir algumas coisinhas. Ó, volta aqui um minutinho. Essas ligações estão vermelhas porque as ligações entre carbono e oxigênio são polares. Tá certo? Os vetores sempre são na direção do elemento mais eletronegativo. Os vetores, um para lá, outro para cá, eles se anulam. Então, a resultante da molécula é igual a zero. Quer dizer, o gás carbônico, né, ele é uma molécula apolar, cujas ligações são polares. Tudo bem? Com as nuvens, ó, ao redor do carbono, né, que é o átomo central, ó, você tem duas nuvens e você tem dois ligantes iguais entre si. Quando esses números coincidirem, a molequinha é apolar. Apolar. Belezinha? Agora eu vou pegar a água, tá vendo? A água, tá vendo? Quando você vai usar vetores, você é obrigado a respeitar a geometria correta da molécula, tá? Se eu desenhar a água reta, eu vou me confundir, né? Então, a água é assim, né? Os vetores, eu vou colocar ali do lado, tá?
para não colocar aqui em cima. Eu projetei para cá, tá certo? Os vetores apontam o oxigênio. Esses dois vetores aqui, eles não se anulam. Eles acabam puxando para cima aqui, assim, tá vendo? Ó? Então, este vetor aqui de cima seria o resultante da molécula. Ou seja, a água é uma molécula polar, porque seu μr é diferente de zero. Agora você vai ver como as nuvens são bem melhores. Ó. Ao redor do oxigênio, eu tenho uma ligação, duas, um par de elétrons e outro par, né? Ou seja, 4 nuvens. Ó. E ligantes iguais, só tem dois Hs, tá vendo? Como 4 é muito diferente de 2, essa molécula é polar. Ah, é mais fácil com nuvem. Né? Mais fácil, hein? Ó. 4 nuvens, 2 ligantes, polar. Tá? No CO2 era 2 nuvens, 2 ligantes, apolar, né? A molécula, tá? Aqui, novamente, as ligações são polares. Tudo bem? BF3, né? Eu estou colocando os exemplos que mais caem para vocês, tá? Em primeiro lugar, essa ligação é vermelha, porque o flúor é muito mais eletronegativo que o boro. Vou colocar os vetores aqui do lado, tá? Ó, os vetores iriam na direção dos flúores, porque são mais eletronegativos, certo? Agora, você deve ter aprendido na física que esses dois vetores aqui, ó, você faz uma resultante aqui, ó. E este vetor acaba anulando com aquele porque os ângulos são de 120 graus. Já ficou mais difícil usar vetor, hein? Certo? Olha como com nuvem é mais fácil, ó. Boro é o átomo central. Ao redor dele eu tenho 3 ligações, ou seja, 3 nuvens. Eu tenho 3 flúores que são átomos iguais. 3 ligantes iguais entre si, ó. Deu igual. Essa molécula é apolar. Ah, mais fácil com nuvem. Certo? Só um detalhe, ó. Se fosse BFF aqui, Cl já seria polar. Sabe por quê? Porque Cl tem que ser ligantes iguais entre si. Porque se fosse B ligado a Cl, esse vetor seria diferente daqueles, tá? Eles não se anulariam. Tudo bem? Esse é o BF3. Vamos para o NH3. O NH3 é uma molequinha piramidal, né? Então, até coloquei uma pirâmide aqui do lado, tá vendo? Para projetar isso aqui, tá certo? Os vetores subiriam os vértices, assim, ó, na direção do N. Como os três vão para cima, vai ter uma resultante lá para cima, assim, ó, tá vendo? Ó? Essa resultante é da molécula. Ou seja, a amônia é uma molécula polar. Com nuvens, olha só. Agora eu vou fazer com nuvens, né? Já sei que ela é polar, né? Ó, esse par de elétrons é uma nuvem que sobrou, né? Então, uma, duas, três, quatro. 4 nuvens. Só 3 ligantes entre si iguais. Ela é o quê? Ó, polar, porque esses números não coincidiram. Da mata, sempre que sobrar uma nuvem aqui em cima, sobrar nuvem ou nuvens, a molequinha vai ser polar? Sim, sim senhor. Pode guardar isso. Só que o outro, por exemplo, quando não sobrar é apolar. Não, não pode fazer assim não, tá? Porque eu te mostro exemplos que não sobra nuvem e que é polar. Tudo bem? A regrinha é essa, é nuvens e ligantes iguais entre si. Tudo bem? Se não coincidir, polar. Esse exemplo, se você fosse usar vetor, nossa, seria muito difícil, né? Porque é tridimensional, né? Você tem que imaginar esses 4 vetores indo para os vértices de um tetraedro, né? Aí você fecha uma resultante aqui, outra ali. Essas duas resultantes, elas ficam na mesma linha, ficam colineares. Co é junto, né? Juntos na mesma linha, tá? E uma anula com a outra, então a resultante aqui é igual a zero. CCl4 é apolar, tá? Vamos com nuvem? Quer ver? Olha, até copiei no outro slide para ficar mais bonitinho, ó. Ao redor do carbono eu tenho uma, duas, três, 4 nuvens. E eu tenho 4 CLs que são ligantes entre si iguais, certo? 4 nuvens, 4 ligantes, molécula polar. Tá? Da mata, se trocasse o Cl por um H, já perdeu, já seria polar. Porque esse L tem que ser ligantes iguais entre si. Tudo bem? Eu tenho agora uns resumos que eu faço. Leia aqui em cima. Ó. Cartas marcadas da geometria e polaridade das molequinhas, certo? Então, eu fiz aqui um resuminho, que é o que cai no vestibular em geral. Cai isso, se você trocar por um desses, fica mais fácil, tá? Quando você tem dois átomos, sempre vai ser linear, certo? E a polaridade depende da ligação. Quer dizer, se a ligação for polar, molécula polar. Ligação apolar, molécula polar. Com dois átomos você faz isso. Esquece as nuvens, tá? Não tem nuvem, porque não tem central, né? Aqui, tá? Com 3 átomos, aí tem uns exemplos, né? Ó, tá vendo? Ó, CO2 é a molequinha linear e apolar mais famosa que tem, certo? Aqui daria duas nuvens, dois ligantes. O BH2 segue essa ordem, tá? Agora deixa eu te dar uma dica muito boa que você mata um monte de exercício, tá? Olha para cá, ó.
essas 4 espécies, tá vendo? Ó? O3, SO2, H2O e H2E, certo? Todas elas são angulares, sabe por quê? Porque o do meio é um cara da família 6A, é oxigênio ou enxofre. Aí você pode decorar isso, tá? Sempre que for angular, ela é polar. Sabe por quê? Porque sobram nuvens. Aqui eu vou ter, né, ó, 3 nuvens e só 2 ligantes. E aqui eu vou ter 4 nuvens e 2 ligantes. Você pode decorar, tá? Se for angular, é polar. Porque se ela é angular, é porque sobrou uma nuvenzinha aqui, ó. Tá certo? Se sobrou nuvem, essa conta não vai dar certo. Nunca vai dar igual aqui, né? Tá bom? Se tiver 4 átomos, ó, 4 átomos você pode ser triangular ou piramidal, né? BF3 é que mais cai no vestibular, tá? Essas que eu grifo assim são as mais famosas, ó. BF3 e SO3, elas são triangulares e são apolares, 3 nuvens, 3 gigantes. NH3 é a piramidal mais famosa que existe. E pode guardar outra coisa, ó. Sempre que ela for piramidal, ela vai ser polar. Porque ela é piramidal porque sobra uma nuvem em cima aqui, né? Tem uma nuvem, essa nuvem que sobra não acaba dando igual aqui, ó. Ela fica polar, tudo bem? 5 átomos, geralmente eles vão cobrar a geometria tetraédrica de vocês, tá certo? Então, pode guardar essa, ó. Carbono com 4 ligantes iguais, ó. CX4 eu falo, tá bom? Ó, CH4, CCl4, né? Ó, geometria tetraédrica e apolar, sim? Porque eu tenho 4 nuvens e 4 ligantes iguais entre si. E agora, olha bem para cá, ó. CHCl3, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho 3 cloros que são iguais entre si. Mas o H não é, né? Então aqui eu vou ter 4 nuvens e 3 gigantes, tá vendo? Ó? Então ela fica polar. Quer dizer, se os 4 ligações não forem iguais do carbono, a molécula fica polar. Continua sendo tetraédrica, tá? Mas fica polar. Sim? Todas as ligações aqui para cima são todas polares, menos o H2, que são átomos iguais, e do O3, que são átomos iguais, né? Quer dizer, a ligação é assim, ó. Átomos iguais, ela vai ser uma ligação apolar. Átomos diferentes, vai ser ligação polar. Tudo bem? Essa é a explicação dessa parte de geometria molecular para vocês. Sim, é um vídeo que você vai voltar várias vezes, olhar várias vezes. E esse resumo aqui seria legal que você copiasse usando cores, tá vendo? Eu estou usando o azul, né, para polar e o vermelho para polar. Tudo bem? Tem agora os exercícios da nossa apostila, né? São poucos exercícios, né? E coloco aqui para vocês. Quer ver, ó? Ele, resumindo a questão, tá? Ele diz para você que a molécula tem que ser polar, tá bom? Polar. Bom, molécula polar tem aqui, ó, BeCl2, BF3, CCl4, CO2, que é a polar linear mais famosa que existe. Olha a água, ó. Lembra que a água, eu te falei que a água é a angular mais famosa que existe? E toda angular é polar, certo? A resposta é a alternativa E. Tudo bem? Detalhe, né? Aqui ele fala do micro-ondas, né? E os alimentos nossos têm água, né? E aquela água vibrando que consegue aquecer mais fácil. Tá? Ele explica isso para vocês. Essas moléculas são todas apolares. Segunda questão, alternativa E. Tá ok? Essa terceira questão é uma questão que não vai ser muito boa nesse momento para a gente. A gente vai usar essa questão mais para outra aula chamada interações moleculares, tá? Ele mostra que ele pega querosene, água e gasolina, né? Mistura e fica com duas fases. Uma fase tem querosene e gasolina, outra fase tem água. Um dia eu vou te explicar com mais carinho que os semelhantes se misturam. Então, até vou escrever aqui para vocês, ó. Querosene e gasolina se misturam porque são apolares, quer dizer, tanto o querosene como a gasolina são apolares e a água é uma substância polar. Água e óleo não se misturam porque a água é polar e o óleo é apolar. A gasolina e o querosene eles vêm do petróleo, né? Por isso que eles também são apolares. Tudo bem? Gente, eu vou encerrar essa nossa aula por aqui, tá certo? Eu espero vocês no plantão de dúvidas. Beijinho a todos. Bye, bye. Tá ok? Mal de beijo a todos. Deixa eu parar aqui o vídeo. Aqui, ó.